Negócios com alma. Sabe aquela sensação como se tivesse uma coisa faltando, um vazio interno? Este vazio é um chamado da transformação. E existe uma mudança no mundo acontecendo, cada vez mais rápida, e isso é inegável. Mas também existe uma mudança coletiva e individual. Dentro de nós, cada um de nós também está mudando. Eu sou a Thaisa Seca, da Seca Pratas, que há 8 anos fez parte do meu processo de transição de funcionária pública para fundadora de um espaço de desenvolvimento humano e treinamentos, onde aqui eu sou mentora e professora de yoga. Empreender é um processo de lapidação que exige um equilíbrio que no yoga a gente chama de equilíbrio entre sthira e sukha, que é entre ser firme e flexível. No dia 8 de agosto, a Seca Pratas completa seus 8 anos. E eu senti, no mais profundo do meu coração, que esse era o momento de reunir e compartilhar um pouco de tudo que eu aprendi ao longo dessa trajetória. Mas não através de mim, através de pessoas, mulheres empreendedoras, que trabalham com isso com ainda mais profundidade e vão trazer para vocês temáticas comuns de toda mulher empreendedora que passa por diversos processos de lapidação. E eu te convido para essa primeira conversa que começa agora. No Brasil, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é de cerca de 53,1%, enquanto a dos homens fica em torno de 72,6%, e apenas 17% das empresas abertas hoje são lideradas por mulheres. Eu estou aqui em mais um encontro muito especial. Hoje com a amada Denise Milk. E olha como é que ela me recebeu, todo especial. Gente, ela inclusive me estudou, está me recebendo aqui com alimentos que são a minha cara. Nada mais, nada menos do que a nossa psicóloga de líderes. Eu entrei hoje trazendo alguns dados. Em breve a gente vai falar um pouco sobre o que eles representam no nosso encontro. Mas eu quero mesmo é te apresentar, quero que tu se apresente, quero te conhecer um pouco melhor. Me conta qual é a tua história, a narrativa que tu quer trazer hoje pra gente sobre quem é a Denise e como que ela fez esse processo de se tornar a mulher que é psicóloga de líderes hoje, que não só atende as pessoas com excelência, mas também é palestrante, né? E tantas outras coisas que você deve fazer e eu quero muito conhecer. Perfeito. A Denise, ela é uma menina do interior, né? Nós estamos aqui na minha casa, ela fica localizada próximo ao polo petroquímico, nós estamos numa chácara e eu fui criada no interior, tive a sorte de ter referências familiares muito saudáveis, assim, um pai e uma mãe que me deram muito amor e carinho, uma família humilde, mas eu sou filha de professora, então sempre foi muito valorizado a questão da aprendizagem, do estímulo ao estudo. E eu sempre fui uma menina muito estudiosa. E muito relacional, muito serelepe, muito alegre, e isso acabou me levando para a psicologia. Eu tive a oportunidade de ter acesso à psicologia no consultório, trabalhei alguns anos como psicóloga clínica, também trabalhei como psicóloga escolar, porque eu tinha um crédito educativo para pagar e eu venho de uma família onde a gente tem que ser muito correto com aquilo que a gente se compromete. Então, como a minha família não tinha condições de custear a minha graduação, eu consegui naquela época que não existia FIES, um Fundaclube, e eu precisava dar conta de me colocar no mercado para arcar com essa responsabilidade. E aí eu fui construindo os meus espaços, né? Então a experiência no consultório me trouxe uma capacitação assim para a leitura do subjetivo, para ampliar o meu olhar, para esse entendimento daquilo que está no não dito. A experiência em psicologia escolar me fez aprender muito sobre metodologias e a aprendizagem, né? Os professores são muito estudiosos, então participei de muitas formações com eles e aprendi como as pessoas aprendem e como elas aprendem melhor. Mas eu sou a milhão, né? Eu sou imperativa praticamente e
foi dentro das empresas que eu me achei de verdade, né? Porque nas empresas o ritmo é mais acelerado, as coisas têm mais dinamismo. E aí eu fiz uma vivência em multinacional, e eu brinco que foi nesse período que eu virei gente, né? Porque daí eu comecei a viajar o país trabalhando com eles, e aí comecei a entender que se eu quisesse efetivamente promover mudança dentro das empresas, eu precisava trabalhar com as lideranças. E essa construção foi avançando até que eu passei a trabalhar com diretoria e com os proprietários. Então, é a partir dos líderes que a gente sabe que tu cria um contexto favorável para que as pessoas possam entregar o seu melhor. Então, de modo geral, a minha caminhada começou, né, nessa vivência aqui no interior, e ela vem carregando os valores, as aprendizagens, e hoje ela faz serviço então de um propósito maior de transformação social através das empresas, né? Que eu tenho a oportunidade de conhecer inúmeros líderes, empresários, pessoas muito legais que fazem um trabalho sério, que dão a oportunidade das pessoas crescerem através de suas entregas produtivas e beneficiarem as suas famílias, as suas comunidades. Então, eu tenho como propósito de vida, assim, ser o melhor que eu posso ser como profissional, mas acima de tudo ser uma boa pessoa, né? Impactar de forma positiva a vida das pessoas que passam por mim. E eu sou mãe do Bernardo, que tem 18 anos, sou mãe do Vicente, que tem 9, sou esposa do Márcio, e sou apaixonada por maluco e por problema, adoro. Então a minha vida é uma vida de muita paixão pela questão do trabalho. Eu digo que o trabalho, ele é um brinquedo do adulto, né? O trabalho tem que ser fonte de saúde, de bem-estar, de alegria. E quando ele não tá assim, tem coisa errada. Aí a gente precisa olhar. Eu escutei tão lindamente falar sobre propósito e isso me inspira muito, porque é um lema que a gente tem na Dharma Flow, né? A empresa que eu fundei com meu noivo, é algo que pulsa como o meu propósito interno de vida também, que é pessoas melhores constroem um mundo melhor. Então esse lema, ele impulsiona muito das coisas que eu faço, e te escutando falar, eu acredito que é um lema em comum, possivelmente, mesmo que com histórias diferentes, né? Porque quando tu diz que tu percebeu que as mudanças, elas acontecem quando tu consegue trazer o teu trabalho, a tua visão, o teu servir para os líderes, tu consegue trazer e agregar esse teu propósito, né, de fazer essas pessoas melhores, que são líderes, liderarem, e aos poucos isso indo como uma onda, né, que desce, atravessa e vai fazendo esse bem de forma geral, começando a partir dessas pessoas. E eu fico aqui pensando que como é que foi para te conquistar esse lugar? Porque, vejamos, a gente tá aqui, primeira coisa que eu fiz foi trazer que, em comparação aos 70 e poucos por cento dos homens que trabalham hoje no Brasil, as mulheres fazem parte de 50%. Quanto tempo tu tá trabalhando dentro de empresas e como que foi pra ti conquistar esse lugar, essa confiança? Como é que esses líderes começaram a confiar no teu trabalho? Porque também estamos aqui enxergando que tu também é mulher, psicóloga. Então, como é que foi conquistar esse lugar na confiança dessas empresas para poder estar fazendo a tua missão acontecer? As coisas, elas se dão em construção, né? A gente está hoje inserido em um contexto digital que promete mágicas, né? Que promete viradas de chave, grandes transformações. E a gente sabe que quando a gente fala em seres humanos, a construção é passo a passo, né? Nós precisamos dar conta de estimular, agora com os avanços na neurociência, a construção de novas cadeias neurais. O comportamento, ele é transformado gradativamente. E a minha caminhada fazem 23 anos que eu sou graduada. Eu trabalho em empresas há 20 anos quase. Porque eu fui levando em paralelo a escola, a clínica e o trabalho na empresa, né? Até que eu fiquei só com as empresas. E a confiança é algo que se constrói à medida que as relações elas vão se aprofundando, né? À medida que a gente vai tendo experiências, eu te conheço, tu me conhece, e a gente vai construindo esse laço. Na psicologia, a confiança é a chave para que haja transformação, né? Porque as pessoas vão trazer para mim
as suas agruras mais profundas, os seus maiores desafios. Então elas precisam sentir que eu sou digna dessa confiança, né? E o primeiro passo é tu ser digna de confiança, da tua confiança, né? É muito importante que a gente possa se conhecer, saber os nossos recursos, as nossas forças, as nossas fraquezas, acreditar em quem nós somos e buscar servir da melhor forma, né? Então nós temos ali determinados recursos que nós temos como aperfeiçoar, né? Então como eu falei, é uma característica minha sempre ser muito estudiosa. Então eu fiz supervisão a minha vida inteira, então tive a oportunidade de ter profissionais mais experientes me mentorando. A mentoria de empresas que eu faço, eu trabalhei com 10 anos com a mesma profissional, eu sou paciente de psicoterapia há 19 anos, inclusive um empresário meu esses dias disse assim, Denise, mas teu caso deve ser grave, né? Mas é fruto de uma construção, né? É um passo a passo que vai permitindo que aos poucos tu ganhe mercado. Hoje eu já tive a oportunidade de trabalhar com mais de 80 empresas, de atuar em todo o país, inclusive eu ainda brinco que agora eu tenho uma vivência internacional, porque eu trabalhei com um brasileiro na Nova Zelândia, e uma das coisas que eu observo no mercado é que o prêmio de quem trabalha bem são mais oportunidades de trabalho, né? Então quando a gente percebe as portas se abrindo, é sinal que as pessoas ficaram satisfeitas e elas transbordam isso para outras pessoas. Então, foi um pouco por aí que as coisas foram acontecendo, com muito trabalho duro, com muita dedicação, mas acima de tudo com muito amor pelo que eu faço. Porque o amor é a força vital que sustenta a saúde mental, né? Então, nós precisamos ser capazes de sentir amor, né? Amor pela própria vida, amor pelo trabalho, amor pelas relações que tu tem, para que tu possa fluir nos teus potenciais, né? Então eu sou definitivamente apaixonada pelo que eu faço, eu amo o que eu me proponho a fazer com as empresas, eu me gratifico demais quando eu vejo que um líder cresceu, que ele se tornou melhor, que ele melhorou a condição interna, né? Porque o que a gente vê no mercado são pessoas muito sofridas, sobrecarregadas, buscando atender aí um alter ego social que diz que tem que ser isso, tem que ser aquilo. E as pessoas são muito complexas para caberem em estereótipos. Então, o primeiro caminho é entender que ponto de chegada eles querem para a vida dele, né? Para a vida deles, né? O que um líder busca para a sua história de vida. Então, o propósito é esse ponto de chegada. O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero que a minha vida seja assim. Então, me faz bem isso. Que escolhas eu faço que sejam coerentes com a minha característica, com a minha especificidade. Já trabalhei com mais de 80 empresas, centenas de líderes e eu não encontrei ninguém igual a ninguém, sabe? Cada um tem uma beleza específica. Uma riqueza que não se repete, né? E com essa riqueza de trajetória que tu trouxe em toda a tua fala, eu fiquei aqui navegando pela tua narrativa e pensando assim, quando a Denise fala de confiança, né? Quando a gente confia em nós mesmos, a gente vai conquistando essa confiança do outro. Essas são chaves, né? Que eu tenho certeza que a Denise vai trazer para nós no nosso encontro e que a gente só consegue levar a pessoa até onde a gente já navegou. Então acredito que tu teve uma grande experiência pessoal e tu se entregou muito para tudo que tu fez e isso foi construindo a capacidade de conseguir compreender o outro também, né? Porque ninguém sai da faculdade pronto para fazer aquilo. A gente, infelizmente, né? Eu acredito que existe algo que de alguma forma alimenta essa ilusão de que um adolescente vai sair da escola, vai escolher um curso, vai entrar numa faculdade e quando sair de lá, vai sair de lá já trabalhando e sabendo tudo, porque ele estudou, porque ele fez as provas. E na verdade não é assim. A gente sai de lá e descobre que a teoria é 20% do que a prática vai nos entregar de fato. Então eu acredito que, sendo essa mulher estudiosa, tu teve muita oportunidade de ir conquistando através do teu próprio ser cada um desses cenários.
Mas eu fiquei me perguntando se nesses 23 anos, lá no começo, em algum momento, por acaso, tu sentiu que foi um desafio maior conquistar a confiança das pessoas dentro de algum lugar por ser mulher? Olha, eu Teve alguma situação? Sendo bastante sincera contigo, eu nunca percebi obstáculos, assim. Isso que eu trabalhei, a multinacional que eu trabalhei era uma construtora, um ambiente bastante masculino, mas eu sempre tive muitas oportunidades, assim, eu sempre consegui espaços, né? Porque também uma das minhas características é entender que eu estou no mundo para servir, tá? Então, a base de sustentação é a humildade, e a humildade abre portas, né? Se eu me permito colocar numa posição que eu tô para apoiar, para servir, eu abro a porta com o outro, ele me deixa acessar. E aí a transformação naturalmente vai acontecendo, né? Eu sei que essa realidade não é comum, né? O que eu vivi não é o que muitas mulheres vivenciaram e vivem ainda, então a gente sabe que tem toda um estereótipo em relação ao feminino e ao masculino. Não cabe mais a gente pensar as características, quando a gente pensa em gênero, as características masculinas, elas eram adequadas às demandas de liderança de um período anterior, né, onde a força, a assertividade, elas eram mais necessárias. Hoje as características femininas de visão sistêmica, de leitura mais ampliada, dessa capacidade de cuidado, elas são muito mais sinérgicas com as demandas do nosso tempo. Nossa, faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado desse jeito. A gente tem toda uma mudança de contexto social, né? Uma mudança de paradigma, mas a mentalidade humana nem sempre acompanha as transformações externas, né? Nós estamos vivendo agora essa transformação toda que a IA está trazendo. Mas a gente vê na sociedade pessoas mais maduras, com visão mais ampla da realidade, já tendo esse entendimento, mas ao mesmo tempo nós vamos perceber pessoas com percepções da realidade muito retrógradas, e todas essas pessoas convivem, e todas essas pessoas têm coisas boas e limitações para oferecer. E eu digo sempre para os líderes, que eles são queixosos muitas vezes em relação à equipe, né? São teus liderados porque tu tem coisas para oferecer para eles, e eles têm menos recursos. Então é nosso papel ir estimulando assim essa construção de conhecimento, essa amplitude de visão, porque eu entendo que é determinante para que a gente possa fluir no nosso potencial, né? Eu, como oriunda de uma cidade do interior, assim, o nosso mundo é muito pequeno quando a gente está no interior, né? E ainda mais eu que venho de uma época sem internet ainda. Então, o limiar do meu mundo, ele era aqui até Porto Alegre, nessa região, e o que os livros me traziam, os livros também eram escassos. Então, quanto mais a gente amplia o conhecimento, mais tu entende a tua insignificância, o quanto tu sabe pouco, e mais humilde tu fica, né? Eu acho que é bem isso. Quanto mais a gente vai buscando, vai estudando, vai expandindo, mais a gente vê que a gente é um grão de areia. É só parar pra pensar que às vezes o nosso ego, né? Eu não conheço as nomenclaturas que são utilizadas na psicologia. O que eu entendo são as leituras que a gente traz dentro da prática do yoga, né? E também algumas coisas relacionadas aí a minhas expertises de neurociência, de toxicologia, que são de um outro assunto. Mas muitas vezes o nosso ego tende a se separar do mundo, né, e sentir esse alto grau de importância, e isso cria inclusive uma perseguição, né, muitas vezes perseguir a si mesmo, tamanho o ego que se vitimiza e ao mesmo tempo se sente melhor. Então são camadas que a gente vai tendo que trabalhar na nossa vida. E eu gostei muito de uma coisa que tu trouxe, né, são muitas pessoas, diferentes realidades, vivendo ao mesmo tempo, e muitas vezes presos ao nosso ego, à nossa experiência, a gente generaliza que todo mundo vive a mesma coisa que a gente vive, né? E acredito que para liderar líderes, a visão de que reconhecer que existem muitas realidades vai trazendo essa humildade, essa capacidade de também servir a todos, né? Quanto mais a gente vai expandindo a nossa capacidade de compreensão, de compaixão, de aceitação de que existem diferentes realidades, mas a gente pode servir também
Aprendi muito com a tua fala já. E sobre esse universo feminino também me inspirei muito, porque vejam que delícia que é o feminino. Olha só isso aqui tudo, essa abundância. Gente, ela inclusive disse que ela me viu postando no Instagram e ela trouxe para a nossa mesa. Beth Zedico, coisa mais linda. Então, servir esses líderes tem a ver com esse grau de humildade e perceber que as pessoas têm diferentes realidades. E é engraçado, né? Porque com o IA, a tecnologia avançando, de fato a gente está tendo uma nova percepção de como o nosso mundo talvez sempre funcionou, mas que agora, a partir de conhecer como ele funciona através da neurociência e descobrir como é que a nossa mente funciona, como é que a nossa tecnologia humana funciona, a gente vai tendo essa noção de que é como se a gente vivesse num mundo onde existem vários micro-universos que em algum momento têm a capacidade de se sintonizar, mas que às vezes também já vão se distanciando. Então tu tiveste, né? A gente não precisa nem dizer o privilégio, parece que sim, né? De não ter nenhuma dificuldade dentro do mercado de trabalho, mas essa é uma fala que eu também me destacou muito faz uns 3 anos atrás. Eu estava na Câmara de Vereadores de Montenegro, mais ou menos uns 3 anos, e a fotógrafa Juliana Moscofian me trouxe a mesma coisa. Ela trouxe numa palestra assim, dizendo: gente, eu como fotógrafa, eu nunca senti esse problema. E olha ela dizendo, né, que na época, ela é de uma época onde os fotógrafos tinha uma maior quantidade de homens na época que ela começou. E ela também trouxe que ela nunca teve problema com isso. E ela nunca sentiu isso. Então eu fico aqui no estudo e na cutucada em ti que está nos assistindo, se às vezes a nossa segurança interna, o nosso nível de realidade, como a gente pensa, vai de fato transformando a nossa visão sobre o mundo e atraindo ou repelindo as situações que a gente vive, né? Então, quanto mais a gente vai tendo boas referências de que é possível a gente ser respeitada, mais a gente vai se sentindo respeitada nos lugares também, porque é de dentro para fora muitas vezes. Eu sei que é muito delicado falar sobre isso quando existem pessoas de diferentes dimensões de vida, com experiências talvez bastante delicadas, mas quando a gente fala que a Denise vai estar então falando sobre liderança pessoal, o como a gente lida com a gente, ele vai ser algo que me parece vai falar grandemente sobre a nossa relação com o mundo. E sabe que o primeiro mecanismo de defesa de qualquer ser humano é a projeção, né? Então, eu culpabilizo os aspectos externos como responsáveis pelo que eu estou vivendo. Dentro das empresas, no consultório, tu vai sempre fazendo um movimento das pessoas poderem se responsabilizar, né? Porque o ser humano é um ser complexo e sistêmico. O comportamento humano, ele é fruto de fatores biopsicossociais. Então sim, né, tem pessoas, cada um é único e cada um tem as suas histórias. Mas todo ser humano tem necessidade de segurança e de reconhecimento. E a primeira segurança, ela é interna, sabe? É muito importante que as pessoas tenham profunda clareza das suas forças, das suas fraquezas, do que conseguem, do que não conseguem, e possam estar em paz com quem elas são. Porque se elas têm essa noção, elas vão conseguir entender o que é delas e o que é do outro, né? Porque uma das coisas que eu sempre digo é que o outro não é em nossa homenagem, né? Ele não é melhor ou pior porque a gente foi legal, porque a gente não foi legal. O outro é quem ele consegue ser com os recursos que ele tem. Então, nesses tempos eu comecei uma mentoria e o mentorado veio me trazer um feedback de como estava sendo maravilhoso, quanto tinha ajudado muito ele, né, e quanto estava transformador. Daí eu disse para ele: olha, eu adoraria pensar que isso era só fruto do meu trabalho. Mas tem uma frase clássica de Freud que diz o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Nesse momento ele estava falando de uma capacidade que ele tem de olhar para as coisas e perceber as forças, né? E daí nós começamos a conversa em cima disso. Ele faz isso com os liderados, ele faz isso nas oportunidades. Ele é capaz de olhar para as coisas boas e potencializar, né?
Então, é muito importante que a gente tenha clareza de como é que nós funcionamos, e o que que é meu e o que que é do outro, né? E o que do outro mexe comigo, fala de mim muito mais do que o outro, porque, enfim, a pessoa está tocando a sua vida, mas determinado ponto mexeu comigo. Por que que mexeu comigo? O que que de mim tem naquela situação? Então, o ser humano é complexo, mas esse autoconhecimento ele é chave, sabe? E o líder hoje vive um contexto altamente desafiador, né? Contexto econômico, contexto educativo, contexto social, a saúde mental, né? Então, quem está nas empresas, quem está exercendo liderança, precisa estar muito fortalecido para conseguir administrar. E eu justamente ia te perguntar isso. Tu estando diretamente em contato, 80 empresas de experiência, qual é o principal desafio hoje de quem está de frente, de quem está liderando? Quais são os principais desafios? Existe uma falta de equilíbrio? Existe uma falta de consciência? O que mais tu percebe? Primeira questão é um paradigma que é insustentável hoje, que está relacionado ao sucesso da era industrial, assim, que eu preciso ter muito esforço para ter resultado. E hoje em dia, cada vez mais, é muito menos sobre força e muito mais sobre estratégia e inteligência. É muito menos sobre correr e muito mais sobre pensar. E os líderes não têm tempo para pensar porque eles estão correndo que nem hamster na rodinha, assim, não sei sair, sem ir para lugar nenhum. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ninguém entrega resultados e faz a diferença numa empresa se não está feliz, né? Se não está realizado com aquilo que está fazendo. Porque a gente transborda o que está dentro de nós, né? Então eu sempre pergunto para os líderes, como é que tu tem sentido com essa função? Esse trabalho faz bem para ti? Tu não vai conseguir fazer bem para a equipe, fazer bem para a empresa se esse trabalho não faz bem para ti. Nosso primeiro foco é tornar esse trabalho algo que te faça feliz. Se ele te fizer feliz, tu vai dar conta de todo o resto, né? Eu recentemente comecei a mentorar uma gerente e os primeiros atendimentos bastante emocionada, sensibilizada, daí a gente fez toda a avaliação de perfil dela e eu disse, tu tá no lugar errado. Essa função não te traduz. Talvez isso tenha feito sentido para a tua vida em outro momento, mas hoje está incoerente com quem tu é. O que nós precisamos fazer, e ela estava se queixando da liderança dela, o problema era o líder dela, né? Daí nós fomos aprofundando e vendo que o problema não era o líder dela, o problema é que ela estava no lugar errado. E não tinha a ver com as outras pessoas melhorarem para ela ser feliz, era ela poder estar posicionada de forma sinérgica com a essência. E aí então ela fez todo o movimento, ela está migrando para uma nova função, ela está colocando uma pessoa no lugar, e ela é outra pessoa já. Ela está feliz, ela está fluindo, ela está desenhando esse novo momento, ela fez uma construção, mas ela se permitiu ocupar o lugar de protagonista da sua história. Porque não existe liderança de pessoas, liderança de negócios, se não existe liderança e protagonismo da tua história, que é única. Eu não tenho que ser nada. Uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas, não tem que nada. O alter ego social dita que tu tem que comprar isso, que tu tem que ter o carro aquilo. Eu participei de um tempo de um grupo de mentoria que dizia que tu tinha que ter um Rolex. Eu disse, mas eu não uso nem relógio. Por que eu tenho que ter um Rolex? Então não tem que nada, sabe? Tem que, acima de tudo, ser fiel a quem tu é, aquilo que te faz sentir bem, aquilo que te traz brilho nos olhos e não sangue nos olhos, né? Porque quem tem sangue no olho é quem estourou alguma artéria, alguma veia, passou do seu limite e estava errado. E não é sobre isso, né? A vida, ela precisa ser bem vivida, ela precisa ser sustentável. O Winnicott, que é um autor da psicologia, ele diz que nada mais triste do que uma vida não vivida. Que é essa vida para atender o alter ego social, né? E isso muitas vezes é bem o que vai despertar um sofrimento, tanto em quem é líder, quanto quem é empreendedor, quanto quem é liderado por alguém que é lá o CLT, ou um concursado, que é esse lugar de buscar algo comprando a ideia do que alguém diz que é sinônimo de sucesso, que é sinônimo de que vai dar certo, em vez de encontrar dentro esse lugar que faz sentido pra gente. Então, às vezes, a gente
já conquistou muitas coisas, já tem... E segue um vazio, segue um desconforto. Então, conquistou muitas coisas, mas segue aquela coisa que não passa. Porque, às vezes, aquela vida que construiu, por mais linda e digna de palmas para alguém, por algum motivo, ainda não é a vida que combina com a essência da pessoa. Porque ainda falta autoconhecimento. Seria o autoconhecimento a chave para o sucesso? O mundo é complexo e sistêmico, né, Thaís? Acabei de dizer, para o comportamento não existe uma causa única e não existe uma solução única. O autoconhecimento é um excelente caminho para isso, mas existem uma série de outros fatores para que uma pessoa possa viver bem também, né? Eu digo que é muito importante que a gente encontre o nosso sapatinho de Cinderela na vida, de modo geral, um trabalho que faça sentido pra gente, um relacionamento que faça sentido pra gente, um lugar para morar que te traduza, que a gente possa se sentir encaixado e pertencente. E para cada um de nós vai ter um espaço no mundo, e que não é padrão, né? Porque afinal nenhum ser humano cabe dentro de um padrão. É um DNA, é uma digital, cada um de nós é único, né? E cada um tem os seus encantos, as suas belezas. E a primeira pessoa que deve aprender a valorizar isso é a própria pessoa. E a gente vai fazer de conta que essa mesa não foi devorada, que o suco já estava no copo e que a gente não deu uma pausa para conversar e fazer segredos para deixar vocês misteriosos aqui. Recentemente, eu estive em um lugar onde as pessoas queriam saber um pouco mais do yoga e eu trouxe para elas alguns dados que eu acho que fazem muito sentido para uma conversa que continua nesse lugar de reconhecimento do estado sério em que a gente se encontra hoje. O Brasil, ele lidera o primeiro lugar em ansiedade no mundo. A gente está no segundo lugar em burnout no mundo e no quarto do país mais estressado. Mas pasmem, a gente não tá entre os 5 mais ricos. A gente ri, mas é sério, né? Então, muitas vezes essa busca, assim, porque pra que a gente muitas vezes trabalha? Sim, a gente tem o nosso propósito, mas nem todos têm esse senso de propósito no trabalho, pode ter em algum outro âmbito de vida também. Mas o propósito também é que a gente tenha a capacidade financeira, né, de sustentar as nossas necessidades. E muitas vezes se colocando, então, as pessoas em situações desse estresse tão extremo. Como que tu vê esse cenário? O que as pessoas deveriam, o que os líderes estão buscando? O que tu tem passado de orientação para essas pessoas? Porque é um cenário mundial, mas onde a gente realmente está liderando números não tão dignos de uma medalha, não é mesmo? Nós estamos indo pelo caminho errado, né? E esses números só comprovam isso. Então, essa correria ensandecida, a ansiedade, ela traduz a dificuldade de estar presente. É como se nós estivéssemos aqui, ao invés de desfrutar esse momento, a nossa mente estivesse preocupada com o que a gente tem para fazer depois, com o que tem no final de semana, com a próxima semana, e já começasse a ficar tenso. A gente nunca se sente feliz aqui, né? O aqui nunca é um lugar que existe na mente. As pessoas não têm perdido essa habilidade de estar presentes, né? De desfrutarem do presente, de poder sentir contentamento com os momentos que a vida proporciona e que são preciosos. Acho que esse é um dos pontos. E a gente tem um contexto social ditado pelo capitalismo que nós precisamos produzir para movimentar o capital. A economia, ela gera resultados financeiros quando o capital se movimenta. Para o capital se movimentar, nós precisamos ter uma produtividade que dê conta dessa movimentação. Só que é um caminho insano, tanto que impacta nas questões de saúde mental, porque se sabe, é comprovado cientificamente que sucesso e alta performance estão relacionados a equilíbrio e bem-estar. Pessoas saudáveis e felizes são pessoas, sim, com condições de ter alta performance e sucesso. Nenhuma pessoa frágil, sofrendo ou com dor vai ter sucesso. Então, a dor, ela já alerta que já existe um desequilíbrio que tá te pedindo, o corpo tá gritando pra parar um pouco, né? E muitas vezes
achando que vai gerar resultado, continuar fazendo naquele sofrimento. A dor já é uma segunda mensagem que o teu organismo traz, né? Agora, as emoções, elas são mensageiras de desconforto. Se tu tá te sentindo mal dentro da tua vida, né? Se tu mais te sente desconfortável dentro das tuas escolhas do que feliz, tem coisa errada aí. É necessário parar e reajustar. Então, seguir uma lógica um pouco diferente que o nosso mundo dita. Mas é indiscutível, e aí dentro de todas as minhas experiências, para mim é muito claro que quanto mais fiel a si, a sua essência, quanto mais encaixadas as pessoas estão nas suas escolhas de vida, mais resultados elas geram. Então é importantíssimo assim que tipo, para o mundo, vamos rever o jeito de funcionar e vamos construir uma vida que sustente a alta performance. E que essa alta performance traduza quem a pessoa é. E por consequência, o resultado financeiro vem. Porque tu entrega aquilo que realmente te diferencia e que o mundo precisa. O mundo hoje não precisa de pessoas que façam coisas, né? Agora nós temos cada vez mais tecnologia para fazer coisas. Nós precisamos hoje de pessoas que tenham muito mais do que domínio de A, que elas tenham domínio de E, que é de inteligência emocional. Agora é o momento que o humano torna-se o grande diferencial. E quem é o humano que habita dentro de cada um? As pessoas sabem? A maioria não. E a gente se reconhecer como esse ser humano, que é o que nos diferencia de todo esse suporte tecnológico que a gente vai recebendo, é perceber que o conhecimento de como a nossa mente funciona, como o nosso corpo funciona, eu preciso respirar. As pessoas não respiram, nem respiram hoje, né? E hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa não sabe respirar, a pessoa não vai aos pés, a pessoa não dorme. Se a gente não faz os nossos recursos básicos, como que a gente quer prosperar nesse o básico não tá nem funcionando? Tudo isso vai ter um impacto em como a mente funciona. Eu tenho certeza que tu, como a profissional que tem total noção de como esses recursos eles estão entrelaçados, além de todo o ambiente que nos influencia, né? Então o ser humano, ele é um sistema que interage com o ambiente, mas o ambiente interno ele tem que estar nas condições mínimas para que isso flua, né? Então nós temos essa necessidade de busca por equilíbrio, né? E as pessoas que lideram, quem tem negócios, ou não importa, o ser humano precisa liderar a si mesmo para se colocar nesse lugar de equilíbrio. E a gente convida o pessoal, então, para vir. Dia 8 de agosto, nós vamos estar no evento Alma de Negócios falando sobre liderança pessoal, trazendo os conhecimentos da psicologia para ajudar essas mulheres empreendedoras a construir uma vida altamente promissora, de sucesso e alta performance, mas sem colocar em risco a própria vida. Afinal, os resultados eles devem e podem ser construídos de uma forma leve e feliz. Vem com a gente que nesse dia nós estaremos falando bastante sobre isso. Não só eu, mas profissionais que vão trazer conhecimentos de outros âmbitos. A Thaisa falou sobre a questão da dimensão física e ela é chave, mas nós teremos outras pessoas que vão agregar com outros conhecimentos. Eu tenho certeza que tu vai sair dessa tarde com um repertório muito mais amplo para poder pensar uma construção diferente. E a Denise chega com muito repertório, e agora vocês têm mais noção disso, do quanto de repertório ela tem para contribuir quando se fala de liderança pessoal. Então a gente te espera lá, ainda temos alguns lugares, já reserva o teu lugar para estar com a gente dentro desse lindo encontro, onde a gente não vai ter simplesmente palestra, o que palestra já é incrível, mas experiências, partilhas, onde a gente vai poder tocar a alma uma da outra e fazer os negócios prosperarem de dentro para fora de verdade.
Então reserva na tua agenda dia 8, da 1 da tarde às 19 horas e garante a tua cadeira o quanto antes pra não ficar de fora. E eu tô torcendo pra tu tá dentro. Até lá, vai ser um prazer te encontrar nesse dia.